Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a análise do predicado, tá? Eu espero que não fique muito extenso, tá bom? E eu já quero logo dizer para vocês, qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no nosso grupo e estar tirando, esclarecendo aí as dúvidas que vocês apresentarem depois da explicação, ok? Mas antes eu quero só ler esse versículo para vocês, que diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Tá bom? É só para a gente refletir um pouquinho que apesar de nós estarmos vivendo um momento um tanto complicado, né? Nós estamos, vamos dizer assim, quebrou toda aquela rotina que nós tínhamos de ir para a escola, de ter um horário específico para estudo, embora que vocês estejam mantendo, né, esses horários para estar organizando aí as atividades de vocês. Mas de fato é que quebrou a rotina que nós tínhamos. E isso pode muitas das vezes deixar a gente inquieto, ansioso, né, estressado, tá bom? Mas eu quero só dizer para vocês, alimentar a fé, tá bom? Para que a gente possa permanecer firme até todos esses problemas passarem e nós possamos estar saudáveis, tanto fisicamente quanto mentalmente, logo, logo a nossa sala de aula, ok? Vamos lá. Então, nós temos aqui a morfossintaxe do sintagma verbal. Quem é o sintagma verbal? Lembram lá de quando nós estudamos sintagma? Tinha o sintagma verbal, o sintagma nominal, e o sintagma verbal estava exatamente localizado no predicado, tá ok? E é exatamente ele que nós iremos analisar um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho mais a respeito desse elemento da oração. Vamos lá. Aqui nós temos o estudo do predicado, onde o predicado, nós já sabemos que é o termo da oração que contém o verbo. Não existe oração sem verbo, certo? E, consequentemente, essa oração obrigatoriamente precisa de um predicado. Pode acontecer da oração não ter sujeito, mas uma oração sem predicado é impossível, exatamente porque o verbo está dentro do predicado, tá bom? Então, apesar do sujeito e predicado serem termos essenciais da oração, há situações com os verbos impessoais, que é o que eu falei agora há pouco. Então, existem orações que não possuem sujeito, tá bom? Então, isso pode acontecer tranquilamente. Mas, repito, é impossível existir uma oração sem predicado. Aí, do ladinho, nós estamos vendo aqui, né, os exemplos, que diz o seguinte: o presidente viajou para Israel, tá? Deixa eu só um minutinho. O presidente viajou para Israel. Cadê? Vocês sabem, né, que tudo é uma ferramenta nova, então a gente vai se adaptando e vai aprendendo juntos, tá ok? Tô atrás disso aqui, ó. Ah, exatamente. Achei. Então, aqui nós temos o exemplo, né? O presidente viajou para Israel. Quem é o sujeito? O presidente. Bem fácil de ser encontrado. Quem é o predicado? Viajou para Israel. O que nós encontramos aí? O verbo viajou, certo? Então, beleza. Já nesse outro exemplo aqui, nós temos choveu torrencialmente no Rio de Janeiro, certo? Eu até troquei aqui, ó, as cidades, mas não tem problema algum, não. O importante é que choveu torrencialmente em algum lugar, beleza? E destacar também o quê? Que é uma oração sem sujeito. Lembra do que nós vimos? Que verbos que indicam fenômenos naturais, eles são verbos impessoais. Então, consequentemente, essa oração não vai ter sujeito, tá ok? Então, o predicado é tudo isso aqui, meninos. Ó, o predicado é tudo isso aqui, ó. Tá ok? Tudo. Porque se não tem sujeito, então tudo que sobra é o quê? Predicado. Aí é um exemplozinho do que nós podemos observar, reforçando que existe uma oração sem sujeito, mas não pode existir oração sem predicado, beleza? Verbo quanto à predicação. Aí aqui nós vamos destacar os tipos de verbos que aparecem nessa predicação. Existem verbos que qualificam o sujeito. É o professor Cleidson que está aqui fechando a porta para o Toby não entrar, viu? O Toby é um cachorrinho aí que eu resolvi adotar nessa quarentena. Tá me fazendo correr dentro da casa toda. Certo? Então vamos lá. Existem verbos que qualificam o sujeito no predicado. Quem são esses verbos, turma? São os verbos de ligação. Nós já até conversamos dentro da sala de aula sobre esses verbos que dão ideia de qualificações, né? Que dão ideia de características. Tá? Esses verbos expressam o estado do sujeito, servem apenas de ponte entre o sujeito e o estado. Quem é esse estado? É a sua qualidade. Ou quem é esse elemento aí que vai ficar sendo ligado pelo sujeito,
né? E pelo próprio verbo, são as qualidades, é o estado, as características, o modo de ser, tá bom? Então, aí nós temos esse verbo de ligação como responsável para fazer essa ponte aí, essa ligação entre o seu sujeito e suas qualificações, tá ok? Os verbos de ligação podem expressar estado de permanência, estado transitório, estado mutatório, estado de continuidade e estado aparente, tá? Aí aqui eu coloquei alguns verbos que têm essas características aí citadas dentro dos verbos de ligação. Por exemplo, estado permanente, nós temos aí um verbo muito conhecido, que é o verbo ser, tá? É facilmente identificado dentro da oração e às vezes até difícil por conta desse elementozinho bem aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Lembram desse aqui, ó? Que aí gera muita dúvida. Pois é, esse aqui, meninos, é o verbo ser. E esse aqui, ó, nós temos o quê? Uma conjunção, certo? O estado transitório. Quem são os verbos mais comuns de aparecer com esse sentido? Verbo estar, verbo andar, achar-se, encontrar-se. Estado mutatório, quais são os verbos que mais se destacam com essa característica? Aí nós temos ficar, virar, tornar-se, fazer. Depois nós vamos ver o exemplo de cada um deles, tá ok? Estado de continuidade, aí tem obviamente o verbo continuar e o verbo permanecer, que é um verbo bastante conhecido também. E o estado aparente é o verbo parecer, tá ok? Os principais verbos de ligação são esses aqui, ó, que nós estamos vendo. Eu já citei alguns desses para vocês anteriormente, então ser, ficar, permanecer, cada um dentro das suas especificações, suas características, tá ok? E aí nós vamos ver quais são os exemplos, e aí vocês depois vão resgatar esses exemplos aqui e ver lá no slide anterior, ó, o estado de cada um, né? A expressão de cada um, melhor dizendo. E aí vocês vão jogar dentro do exemplo e vão casar direitinho o que cada um tem expressado dentro da oração. Nós temos aqui o primeiro exemplo. O Brasil é um grande país. Sujeito simples, beleza. Predicado, tudo que sobrou do sujeito aí, é um grande país. Quem é o verbo de ligação? Olha aqui, meninos. O verbo de ligação, de novo, ó. Tá bem que é assim o verbo ser. E esse verbo de ligação, ele indica o quê? Um estado permanente. Porque se a gente for voltar novamente, ó, aparece bem aqui assim, ó, estado permanente, ser e viver. Característica do sujeito ou sua qualificação, nós temos quem? Um grande país, tá? Eu queria deixar esse marcador todo o tempo aqui, mas eu não sei. Mas vamos lá. Então, qualificações, um grande país, tá ok? Próximo, Manuel está feliz. Olha o verbo estar. Quem lembra aí o que o verbo estar expressava? Sem pescar? Pronto, tá bem que assim, estado, né? Está. Então, o verbo estar, característica do sujeito feliz. Então, esse verbozinho aqui, como a gente falou lá no começo, ele é a ponte entre quem? O sujeito e sua qualificação, seu estado, ok? Então, se a gente for internalizar esses elementos aqui, meninos, ó, se nós internalizarmos a expressão desses verbos e observar cada um deles, fica até mais fácil para a gente poder identificar quando é que o predicado ele é nominal, né? Porque a gente já tem uma familiarização com os verbos e as expressões de cada um deles, tá? Vamos seguindo. Nota importante: chama-se de predicativo o termo que qualifica, ó, o sujeito do predicado. Isso aí a gente já conversou também, tá? Então, a qualificação desse sujeito, olha aqui, ó, nós temos Luísa, qualificação, cansada. Então, embora o verbo andar, ele possa expressar uma ação, tá certo? Mas, nesse caso aqui, ó, observem, tá bom? Que ele não expressa uma ação precisamente, ele expressa o quê? Expressa uma qualificação do sujeito. Tá bom? Então, aqui automaticamente ele vira um verbo de ligação. Então, nós temos o sujeito Luísa, predicado anda cansada, verbo de ligação, que é o estado transitório, anda, tá? E predicativo nós temos o quê? Cansada, tá bom? Então, tenham cuidado que os verbos podem sofrer essas alterações aí de acordo com a sua análise, tá bom? De acordo com a análise sintática dentro da oração.
Quanto à oração, tem verbo de ligação e predicativo do sujeito, né? Quanto à oração, tem verbo de ligação e predicativo do sujeito chamamos de, só um minutinho, meninos. Quanto à oração, nós temos o verbo de ligação e predicativo do sujeito, tá? Então, toda oração, melhor dizendo, desculpem, toda oração que tiver verbo de ligação, marcado para vocês, e tiver predicativo do sujeito, nós chamamos esse predicado de predicado nominal, tá? Era isso que eu estava travando aqui a fala, tá bom? Quanto à oração, tem verbo de ligação e predicativo do sujeito, né? Quando a oração tem esses dois elementos, nós chamamos o predicado de predicado nominal, tá? Esse predicado nominal, o núcleo dele, a palavra mais importante desse predicado é quem? O nome. Esse nome, ele pode ser representado, nós vamos ver lá na frente, por um numeral, por um pronome, por um adjetivo, certo? Então, o importante é a gente lembrar que no predicado verbal, que a gente vai ver depois, o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo. Já no predicado nominal, a palavra mais importante desse predicado vai ser esse nome, essa qualificação, esse estado, tá? Então, que automaticamente e sintaticamente nós vamos chamar de quê? Predicativo do sujeito. Tá aqui, ó. Tá? É o famoso predicativo do sujeito. Esse termo é o que no predicado nos informa algo sobre o sujeito. Esse algo, qualificações, repetindo, características, né? Estado e por aí vai. É aquele que informa o estado do sujeito e, nesse caso, o verbo. Quem é o verbo? Verbo de ligação. Não sei se ficou claro para vocês aqui, tá bom? Mas, resumidamente, o predicado nominal é aquele que apresenta verbo de ligação e predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito pode ser, na verdade, é o núcleo desse predicado nominal. Quem é que representa esse predicativo do sujeito? O nome, tá bom? Por isso que nós chamamos de predicado nominal, tá? Bora lá. Estrutura do predicado nominal. Essa formação dá-se por dois termos básicos, que nós já vimos, só para reforçar. Quem são os dois elementos básicos do predicado nominal? Verbo de ligação, tá aqui, e o predicativo do sujeito. Reforçando, a palavra central do predicativo é quem, meninos? É o núcleo do predicado, certo? Vamos lá para os exemplos. Assim talvez fique mais claro para vocês. Nós temos aqui, ó, eu sempre ficava nervoso. Sujeito eu, predicado nominal, sempre ficava nervoso. Verbo de ligação, ficava, tá aqui, ó. Predicativo do sujeito e núcleo do predicado. Quem é? A qualificação. Nervoso, o estado em que o sujeito se encontra. Mulheres parecem distraídas. As mulheres parecem distraídas. Aqui eu botei mais. Eu não concordo, quero deixar bem claro, tá bom? Que nós não somos e nem parecemos distraídas, certo? Sujeito, as mulheres, predicado nominal, parecem distraídas, predicativo do sujeito e núcleo do predicado, é bom colocar isso para reforçar logo que o núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito, daqui, distraídas, tá? Vamos seguindo. Núcleo do predicado nominal não é o verbo, tá bom? Esse slide, meninas, talvez pode até se tornar repetitivo, mas é porque depois a gente fornece para vocês estarem dando uma lida, então é bom que seja intensificado para vocês estarem revisando e memorizando de uma forma mais específica, tá? Então, só para reforçar a ideia do núcleo desse predicado nominal, tá bom? Então, não é o verbo, e sim o nome. E esse nome, reforçando novamente, até está destacado aqui, que é para a gente não esquecer, esse núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito, tá bom? O nome. Lembrando, qualificações, estado, características e por aí vai, tá bom? São os termos que a gente comumente utiliza para o predicativo do sujeito. Aí aqui, é como eu disse para vocês, o predicativo do sujeito ele pode ser representado por algumas outras classes gramaticais, né? Ou melhor, por algumas classes gramaticais. Quais são as classes gramaticais de maior destaque nesse predicativo do sujeito? Nós temos aqui, ó, adjetivo ou locução adjetiva, que é a mais comum, certo? A mais, assim, a que aparece com maior frequência, que são os adjetivos ou locuções.
Aí nós temos o exemplo aqui, ó. O seu aroma é maravilhoso, adjetivo. O seu perfume é de jasmim. Então, adjetivo, locução adjetivo. Tá certo? Aí nós temos aqui, ó, outra classe gramatical que pode aparecer no predicativo do sujeito, que são os substantivos, ou uma palavra substantivada. Não sei se vocês se recordam o que é a palavra substantivada, certo? Mas é aquela palavra que não é necessariamente um substantivo, mas ela acaba virando substantivo dentro da oração, dentro da frase. Só um exemplo bem rápido aqui, que já está aqui no slide, é a palavra viver. Viver, a classe gramatical de origem dela é o quê? Verbo. Só que aqui ela não é utilizada como verbo, ela é utilizada como substantivo. Por isso a gente utiliza o termo palavra substantivada. É tipo aquela frase assim que a gente costuma utilizar para exemplificar. O cantar dos pássaros, né, ou o cantar dos pássaros foi alto, é belo, tá? Então, cantar, de origem, verbo, mas dentro da oração, dentro da frase, ele foi utilizado como substantivo. E o que reforça isso é o uso do artigo também, o cantar. E nesse caso aqui, a gente utilizou a palavra viver, que é uma palavra substantivada, então recordar é viver. Só uma dúvida aí para quem tiver aí, olhar o nome recordar. Esse recordar aqui, meninos, mais uma vez, ele vai também ter essa característica aqui do viver, ó. Recordar aqui não vai ser verbo, tá bom? Então, automaticamente, isso aqui é o sujeito, tá bom? Esse aqui é o sujeito. Recordar é o sujeito, viver é o predicado nominal. Quem é o núcleo desse predicado nominal? Viver. Ah, professora, viver é verbo? Não, nesse caso aí, viver é substantivo. Então, reforça a ideia de predicado nominal, onde o núcleo é o próprio nome, tá? E aquele cara parece uma bola, certo? Uma bola de fofura, uma bola de gostosura, certo? Uma exemplificação de forma carinhosa. Aqui nós temos o substantivo, né? Uma bola. Nós temos bola, substantivo bastante conhecido, e acompanhado aí do seu artigo, que é um artigo indefinido, que vai reforçar a ideia do substantivo, tá? Pronome substantivo, quem lembra? Pronome substantivo é aquele que substitui o nome. Meu texto não é esse. Esse se refere a quem? Ao meu texto. Então, eu utilizei o pronome para evitar uma repetição, certo? É um elemento coesivo também. Então, eu uso o pronome esse para evitar uma repetição. Automaticamente, ele vai ser chamado de pronome substantivo. Por quê? Porque ele está substituindo no caso aqui, substantivo, certo? No caso, esse elementozinho aqui que vai ganhar destaque, tá bom? Aí, nós temos aqui o verbo de ligação, e aqui nós temos quem? O elemento principal do predicado, que é um pronome, que é um nome, que vai reforçar o predicado nominal, onde o núcleo é o nome e não um verbo. E aí, por último, nós temos o numeral, que aparece também no predicativo do sujeito. Nós somos 11 em campo. Ó, onde é que está o verbo, turma? Cadê o verbo? Somos. Sujeito, nós. Predicativo, 11. Tá certo? Então, aqui é onde a gente consegue observar o numeral 11 exercendo a função de predicativo do sujeito. Vamos seguindo. Predicativo do sujeito, reforçando o conceito. Trata-se do termo que atribui características ao sujeito por intermédio do verbo. Quem é o verbo? O verbo de ligação. Então, todo predicado construído com o verbo de ligação necessita do predicativo do sujeito. Ele não é o termo que atribui essa característica, né? Por intermédio de um verbo. Então, o predicativo, por intermédio do verbo, qualifica o sujeito, tá? Vamos lá. Resumidamente, nós temos o quê? Nós temos, quando se trata de análise do predicado, resumidamente, nós temos isso aqui, ó.
São dois tipos de verbos quanto à predicação. Então, no predicado, nós podemos observar verbos significativos e verbos de ligação. O verbo de ligação foi o que nós acabamos de reforçar, tá certo? E os verbos significativos são os que nós vamos ver posteriormente, tá? Então, aqui, só para já ir antecipando, para quem já quiser dando uma pesquisada. Os verbos significativos, eles se qualificam em transitivos e intransitivos. Os verbos transitivos, a gente lembra bem que eles são divididos em três. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. Repetiu bem que assim, não tem problema algum. Tá bom? Então, nós temos o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. Esses são os verbos significativos. Beleza? Aí, antes de nós irmos para o predicado que apresenta verbos significativos, vamos só alimentar um pouquinho mais a ideia do verbo de ligação, que ele pode aparecer no predicado verbo nominal. Aí a gente entende que o verbo ele vai exercer aí essas duas funções, tanto de verbos significativos quanto de verbos de ligação, tá bom? Então a gente vai ver, vai observar alguns exemplos para a gente poder entender um pouquinho esse predicado verbo nominal. Tem dois núcleos. Se é verbo nominal, então, obviamente, ele vai proporcionar aí dois núcleos dentro dessa oração, né? Dentro desse predicado. Vamos ver aqui o ponteiro novamente. Um núcleo é constituído de uma forma verbal. Por quê? Forma verbal, porque nós temos um predicado verbo, certo? Então, esse verbo, ele é um verbo transitivo ou intransitivo, certo? Pode ser transitivo ou intransitivo, não tem problema algum. E de núcleo constituído de forma nominal, tá certo? O núcleo, nós vamos ter aqui, ó. Quem vai ser esse núcleo? Substantivos, adjetivos, locuções adjetivas ou pronomes, como a gente viu lá, a função do pronome como predicativo do sujeito, tá certo? Então, o núcleo ele é constituído de uma forma verbal, que pode ser o verbo transitivo ou intransitivo, tá bom? Independe, não existe uma regra que apresente só um ou outro, pode ser qualquer um dos dois, com conteúdo referencial e de um núcleo constituído de uma forma nominal. Então, nós vamos, quando ele fala de um núcleo constituído de uma forma nominal, ele está reforçando a ideia de quê? Do predicado nominal, onde o núcleo é o nome, tá? Então, nós vamos ter uma forma verbal e uma forma nominal dentro desse predicado, tá ok? Aí a forma verbal vai ser representada por verbos transitivos e intransitivos e a forma nominal, nesse caso aqui, ó, tá? O núcleo do predicado verbal, ele reforça a forma verbal, porque o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo. No predicado nominal, ele vai reforçar aqui, ó, nós temos o núcleo formado, constituído por uma forma nominal, porque ele tem que reforçar que o núcleo do predicado nominal é o nome, tá? Vamos por exemplo. Os excursistas chegaram cansados. Esqueçam esse nome cansados aqui, meninas. Vamos só, os excursistas chegaram. Beleza, ponto bem aqui. Certo? Se fosse até aqui, estaria tudo bem, não é? Eu não ia ter nenhum problema em, por exemplo, classificar essa oração em predicado verbo nominal. Porque aqui eu tenho, ó, o sujeito, os excursistas, chegaram. Chegaram, se eu acredito que vocês recordam bem, que é um verbo intransitivo. Ele tem uma ação totalmente completa. Então, se nós tivéssemos parado a nossa oração só aqui, ó, bem exatamente aqui, nós teríamos o quê? Uma oração onde o predicado seria um predicado verbal. Só que existe algo a mais nessa oração, tá? Que é quem? A palavra cansado. Esse cansado aqui qualifica quem? Os excursistas, tá bom? Então não só chegaram, eles chegaram cansados. Então traz mais alguma referência, traz mais alguma informação. Aí é onde nós temos o quê? Um predicado verbo nominal. Chegaram cansados é o predicado verbo nominal, nós temos aqui o sujeito, né, os excursistas. Predicado verbo nominal, chegaram cansados. Núcleo do predicado verbal, ou núcleo verbal, melhor dizendo. Quem é? É o verbo chegaram, porque o núcleo do predicado verbal não é o próprio verbo. Então, nós temos aqui, o núcleo verbal é quem? Chegaram, o verbo intransitivo.
E quem é o núcleo nominal? Aí a gente lembra, é o predicativo do sujeito, é o nome, que é quem? Cansados. Tá bom? Então é assim que a gente vai pegar e analisar uma oração onde apresenta-se um predicado verbo nominal, tá? Nós vamos observar o sujeito, vamos identificar o verbo e vamos ver o que mais existe além desse verbo. Se existe um termo, um elemento que qualifica o sujeito, então já tem que ficar atento. Opa, aqui tem uma qualificação. Então esse verbo aqui ele pode não ser só um verbo significativo. Ele pode me levar a algo mais. E esse algo mais vai ser o quê? O predicado verbo nominal, tá? Pronto. Bem aqui, meninos, nós vamos dar uma pausazinha nesse conteúdo, porque o predicado verbal, ele é um pouquinho mais extenso, porque a gente vai trabalhar todos os verbos transitivos, né, que são direto, indireto, transitivo, direto, indireto, e nós vamos trabalhar os verbos intransitivos também. Então, ele é um pouquinho mais extenso, porque vai entrar também os complementos verbais. E aqui no predicado nominal, nós só temos aí dois elementos como dois elementos de análise, que é o predicativo e o verbo de ligação. São esses dois que a gente precisa ficar atento e estar procurando observar com mais atenção dentro das orações que forem analisadas. Tá ok? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E essa semana ainda eu vou organizar o material do predicado verbal, tá? E já sabe, qualquer dúvida, podem me procurar. Diz, professora, eu não entendi aquela parte, tá bom? Para poder a gente estar apresentando outros exemplos e assim contribuindo com a aprendizagem de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.